beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, retornando aqui com nossos laboratórios avançados de BGP, do Workbook avançado. Galera, dessa vez no laboratório 29 a gente vai falar um pouquinho sobre o atributo Local Preference. Ao contrário do Weight que a gente viu no último lab, esse daqui sim, ele é muito utilizado no mercado, tá galera? Porque praticamente todos os equipamentos que falam BGP, eles precisam conhecer o Local Preference. O que a gente vai fazer nesse lab aqui? O objetivo proposto vai ser configurar para que o router 11, que está aqui dentro do nosso branch, ele sempre prefira utilizar o AS300 para poder chegar no prefixo 88.88.88/32. Lembre-se que no último laboratório eu criei essa rota aqui no nosso AS600, então eu tenho dois caminhos para poder chegar nessa rota aqui, pelo AS500 e pelo AS600, tá? E utilizando o atributo Local Preference. Segundo passo aqui, o segundo step desse lab aqui, vai ser para a gente configurar os routers do AS100 para que ele sempre prefira utilizar o AS300 como trânsito para o prefixo 10.10.10.0/24, que é a nossa rede local aqui do Branch Office. O porquê que eu estou pedindo para fazer desse lado aqui, utilizando o Local Preference também. Eu vou explicar rapidinho, tá galera? O Local Preference, deixa eu mostrar para vocês primeiro as rotas aqui. Esse daqui é o comandinho show IP BGP. Vocês podem ver aqui que para essa rede 88.88 eu tenho duas entradas aqui. A primeira é para 172.16.4.1, que é o nosso AS300, e a segunda 172.16.3.1, que é o AS100, que está como Best Path aqui, tá galera? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trocar, deixa eu mostrar antes para vocês, eu vou dar um show IP BGP de novo. Ele mostra aqui a tabela BGP e vocês podem ver que aqui ele tem alguns campos, que é o de métrica e o de Local Preference. Vocês podem ver que nenhum deles está setado. O default do Local Preference é o valor de 100, e quanto maior, melhor, tá? Se você tiver duas rotas e tiver uma com valor 100 e a outra com valor 110, ele vai preferir o caminho 110, tá galera? É assim que funciona o Local Preference. O que a gente vai fazer aqui, galera? Primeiro passo, ele é bem o Local Preference ele vai ser bem parecido com o atributo Weight, a segunda parte que a gente configurou do atributo Weight, tá? Deixa eu ver se eu não tenho nada aqui de prefix list. Não tenho nenhuma prefix list criada. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro passo, vem aqui, conft IP prefix list, vou colocar aqui como LP, que é Local Preference. Vou colocar aqui um permit e a rede de destino, tá? /32. Criei a prefix list. Vou criar uma route map. Permit. Colocar também como route map LP também de Local Preference. Vou colocar aqui o permit 10. E aqui eu vou dar o match dentro dessa prefix list, tá? Que é o match IP address prefix list LP, deu match, e aqui eu vou dar o set. Então quando eu vou colocar aqui o set Local Preference, aí eu posso setar aqui um valor de Local Preference para esse bloco de IP aí, tá pessoal? Eu vou colocar aqui um valor de 200 para esse cara, beleza? Vou dar um end, vou vir aqui show run pipe section BGP, ele vai mostrar aqui para mim meus neighbors que estão configurados dentro do meu router. O que eu vou fazer? Vou vir aqui conft router BGP 100 neighbor 172.16.4.1 route map LP, que é o Local Preference. E aí que tá o pulo do gato, galera. O que a gente quer influenciar no caso? A gente quer fazer com que
tudo que eu tenho na minha rede local aqui, que é o 1010 alguma coisa, ou se eu tiver alguma rede local nesse AS100 aqui, nesse branch office, que ele consiga fazer essa manipulação, essa engenharia de tráfego para que ele utilize o AS100 para poder chegar nessa rede específica 88, né? Ao invés de passar pelo AS200. Então, assim, quando você for pensar na route map, quando você estiver influenciando do inbound, que seria a LAN do R11, para o outbound, você vai influenciar como que está entrando esse prefixo dentro da sua rede. Então, por exemplo, você pode setar aqui nesse cara, aliás, no R11, nesse BGP peer aqui, o local preference como in, que aí ele vai pegar esse prefixo e vai adicionar esses statements que a gente colocou aqui, que é o local preference, setar o local preference para 200, ou você poderia também fazer ao contrário. Você poderia pegar e fazer nesse BGP peer aqui com R4, você faz um set diferente, você diminui o valor do local preference nesse caso aqui, tá? Vamos fazer o teste aqui. Clear IP BGP asterisco soft. Beleza, show IP BGP de novo e beleza, ele tá fazendo aqui de novo, vamos ver. Só um minutinho, 88. Beleza, galera, já tá aqui a diferença daquilo que a gente fez anteriormente. Agora ele tem o valor aqui, ó. Ele vai entrar aqui no valor de local preference com 200 de local preference aqui, galera. Então, assim, ele vai, todo o tráfego que eu for enviar para esse destino, ele vai mandar pelo AS300, AS400, que é o nosso data center, e o AS500, que é esse cara aqui, tá? Vamos fazer um teste aqui para ver se ele está realmente mandando da nossa rede local. Se não me engano é loopback 1. Demora demais. Odeio que quando eu coloco assim. Primeiro hoop aqui foi 172.16.4.1, que é o nosso R10. Segundo hoop 172.16.30.1, que é esse trânsito do AS300. Já entra aqui 172.2.1, que é o R8. Entrou dentro do AS400, ele vai seguir aqui para essa comunicação agora, que é entre o R2 e o R1, tá? Que aí tem esse 192.168.1.13, que é o nosso IGP aqui do AS400, 192.161.2, que ele está passando para o nosso R2 dentro do AS400, 200.001, que é esse /30 aqui, e chegou no destino, tá, pessoal? Como vocês podem ver aqui no primeiro show IP BGP que eu tinha colocado aqui, ó, olha a diferença. Ele estava passando o best path aqui, que é a flechinha, pelo AS200, AS400 e AS500. Depois que a gente fez essa engenharia de tráfego, ele está passando pelo AS300 e AS400, 500 e o destino, né, como um internal aqui. Galera, nas provas da Cisco, geralmente eles colocam alguns blocos que estão sendo distribuídos por multipath, BGP multipath aqui no caso, e você tem que geralmente utilizar o local preference, setar o local preference de uma forma que eles pedem. No CCI era mais ou menos assim, tinha um dos laboratórios lá, que você tinha vários prefixos e você tinha que manipular o destino deles utilizando o local preference, setando um local preference maior para um bloco, setando o weight para outro bloco específico, e aí você ia fazendo a engenharia de tráfego para poder chegar nos destinos que eles pedem, tá, galera? Beleza, a primeira task já tá ok, bem tranquilo aí de fazer, né?
que a gente vai fazer agora, galera, a gente vai pegar esse bloco /24 que está na loopback 10 e vamos influenciar aqui o nosso AS400 para chegar via AS300. Então assim, galera, o que a gente precisa fazer aqui para poder criar essa mesma engenharia de tráfego? Em qual router aqui que a gente teria que fazer essa engenharia de tráfego? Pensando que assim, que no AS100 a gente utilizou em modo IN aqui para o R10, ou poderia fazer para o R4, a gente vai inverter isso daí. Ou você pode fazer para o R3, diminuindo o local preference para esse destino, ou aumentando em modo IN também aqui no R8, tá? Vamos dar uma olhada como é que tá essa rede aí, se a gente recebe ela, esses caras. Ó, eu tenho essa rede aqui, o next hop dela é o router 3333. Eu tenho um best path aqui que é pelo 172.16.2.2. Então na perspectiva do R8, esse cara seria o meu best path para esse destino, mas eu tenho 3 entradas aqui. O que eu vou olhar? Eu vou olhar aqui no nosso Route Reflector. O nosso Route Reflector ele vai colocar todas as rotas aqui, todos os caminhos disponíveis, e ele está falando aqui para mim já que para esse destino, esse aqui é o 1010/24, eu tenho a melhor rota pelo R3, galera. Dá uma olhada aqui, ó. R3, local preference de 100, sem atributo weight, e o best path está sendo esse cara aqui, que é o 3333. Então o que a gente vai fazer? A gente vai inverter isso daí. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos pegar aqui dentro do nosso R8, IP prefix list, LP de local preference. Vou colocar aqui permit 10.10.10.0/24. Beleza, route map, LP permit 10 match IP address prefix list, LP set local preference. Vou colocar aqui uma local preference de 250 para esse cara aqui. Beleza, show. Run section BGP, confiter router BGP 400, neighbor 172.16.2.2, route map LP in clear IP BGP asterisco soft. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui para ver se teve alguma diferença aqui no nosso R2. E vamos lá. Agora, galera, eu tô recebendo aqui como best path o nosso R8 aqui, com um local preference de 250, tá, pessoal? Deixa eu fazer um trace route aqui para ver se eu consigo chegar nesse cara. Source LU1. Ele demora um pouquinho, mas o que eu quero mostrar para vocês, galera, é que esse atributo local preference, ele é um atributo que quando você seta ele dentro do seu próprio AS, ele vai ser propagado para os seus IBGPs. Então, por exemplo, aqui a gente tem um Route Reflector configurado. Se eu setar eu coloquei aqui, tá, beleza, esse aqui é o multipath dele. Se eu setar no R3 um local preference de um valor maior, ele vai propagar para todo mundo dentro do meu AS, do Route Reflector, porque ele é um atributo que internamente dentro do seu AS, dentro do seu IBGP, ele é compartilhado, tá, galera? Ele não, a diferença dele para o weight é que o weight, quando você seta, ele não propaga para os outros routers do seu AS. E tem uma diferença também entre ele e o MED, né? Que o MED você utiliza para poder influenciar os AS vizinhos, né? Você, no caso, vai influenciar. Se não me engano, o MED também influencia
a sua rede interna, mas pode influenciar também a sua rede externa. Se você tiver algum provedor que aceite alguma configuração de métrica, de MED, você consegue fazer esse tipo de engenharia de tráfego, tá? Ó, como vocês podem ver aqui é o meu IGP, então esse 192.168.1 é tudo IGP aqui dentro do AS400. Depois, 172.16.2.2 é esse bloco /30, 172.30.2 esse outro bloco /30 já usando o AS300, e 172.16.4.2 já é o /30 chegando no AS100, tá, pessoal? Galera, Local Preference é uma das formas mais simples e mais diretas de você fazer manipulação de tráfego usando BGP, fazer engenharia de tráfego para o tráfego outbound, tá? Então, assim, sempre lembre dessa regrinha. Quando o tráfego for outbound, você tem que colocar o route map na posição de in, na perspectiva do seu router, tá bom? Fazendo isso e lembrando da métrica default, que é o Local Preference é 100, e que você precisa sempre colocar um valor maior, senão para você ter um desempate aí nessa métrica, você vai se dar bem utilizando o Local Preference, tá, galera? Beleza? Valeu!